Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao Sussurro Tarô. Hoje eu vou trazer, e essa semana na verdade, né? Vou tentar ser mais rápido e mais ágil possível na questão dos vídeos. Eu vou trazer aqui, tá, a mensagem dos signos na energia aí do eclipse que acontece agora, terça-feira, dia 17 de fevereiro, né? Nós temos aí um eclipse solar, tá? Em Aquário. Nós também estaremos entrando também, dia 17, numa lua nova em Aquário, mas também vamos ter aí o Sol no signo de Peixes, tá? E aí, assim, vai trazer bastante energias, tá? Esse eclipse em Aquário fala sobre uma liberação, tá? É uma energia de liberação aí, tá? É sobre abrir a mente aí, tá? E repensar alguns projetos, tá? É sobre abertura, né? Para um ciclo de mudanças, que vai trazer mais liberdade, mais autonomia, sobre novas escolhas aí, tá? Então, assim, a entrada do Sol em Peixes, né? A energia solar, ela já é, por si só, uma energia de clareza, né? Então, é sobre trazer aí para nós essa energia aí de clareza sobre o que precisa ser solto, né? Então, assim, a energia desse evento, né? Porque são vários eventos, né? Lua nova, eclipse, o sol, tá? Então, são vários eventos aí energéticos ao mesmo tempo. O eclipse, ele vai marcar aí, tá? A entrada aí de virada mesmo, tá? É a hora da virada mesmo, tá? Uma energia de muita expansão, favorece aí boas conversas, decisões, entendimentos. Então, assim, muitos aí vão estar assinando papéis, contratos, tá? Seja trabalho, questões jurídicas, tá? É uma energia do coração caminhar junto com a razão, tá? Então, assim, nós temos aí uma energia bem grande ligada à liberdade, né? Liberdade é o do futuro, né? As novas escolhas que cada um vai fazer aí, tá? É uma energia. Então, certas coisas que estavam atrapalhando, perde força, tá? Por exemplo, muitas coisas que estavam atrapalhando aí perdem muita força por conta desse eclipse, tá? O Sol em Peixes aí vai trazer uma sensibilidade maior, um olhar mais apurado, tá? Para cada signo, claro, vai ressoar de formas diferentes, né? Vai trazer aí algo diferente, toda essa conjunção energética aí, tá? Vou abrir a leitura com o tema aí do eclipse, tá? Lembrando vocês que é uma leitura intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, é importante que vocês peguem somente aquilo que é para vocês, soltem aquilo que não é para o universo, tá? Lembrando que as leituras também podem ressoar com quem chegar aqui pelo título, por quem sentir, né? Também, mas também para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter, tá? Na casa de Sagitário, vamos trazer as energias do eclipse
para a mesa, leitura de Sagitário. Lembrando, o oposto complementar de Sagitário é Gêmeos, tá? Essa leitura pode estar espelhada, é importante que você saiba se colocar na leitura, tá? Eu entrego aqui várias nuances, mas aí fica para vocês entender em que área faz sentido a mensagem, tá bom? Curta, comenta, compartilhe, tem um hyper disponível se aparecer para você, é importante que você faça essa energia de troca, ajuda muito o canal. Antes de mais nada, antes de eu abrir a sua mesa, eu sou a Kelly e eu quero agradecer por você estar nessa leitura, tá? É muito importante, faz muita diferença, tá? A sua curtida, o seu comentário, a sua inscrição, tá bom? Então vamos lá, Sagitário. Lembrando que a energia do eclipse para Sagitário vai ajudar muito na comunicação, tá? A comunicação vai estar mais fácil, tá? Mais facilitada, né? Vai ter surgimento aí de boas ideias, tá? Então, para Sagitário, é uma semana que favorece bastante acordos aí, tá? Então pode ser contratos, mudança de casa, projetos, estudos, favorece conversas bem importantes, tá? O eclipse vai para Sagitário aí influenciar bastante a forma que Sagitário se expressa, tá? É sobre a fala com verdade, vai transformar tudo à sua volta. Tá bom, Sagitário? Então vamos lá para a sua leitura. Eu vou abrir a mesa para você com tarô, anjos e ancestrais. É importante que você ouça a leitura inteira. Eu vou tentar trazer aí uma mensagem um pouco não tão longa, mas aqui, gente, eu quero deixar bem claro, esse canal ele é um trabalho espiritual. Então aqui não é leitura para entretenimento, tá? Eu sei que muitos, na verdade, gostam de leituras mais curtas, né? Não leituras não tão longas, mas eu gosto de trazer aqui clareza, tá? Não estou aqui falando nada de quem traz leituras curtas, tá? Que não tem importância, não tem significância, não é nada disso. Mas como eu busco profundidade na minha vida, eu também gosto de profundidade nas coisas que eu faço, tá? Eu sou alguém que busca minhas profundidade espiritual, tá? E minhas leituras, elas são espirituais, tá bom? O mês aberto aí para o signo Sagitário. Ancestral das estrelas, ele vem falando sobre a voz da sua alma, é sobre você ouvir e seguir a voz da sua alma, é sobre a sua intuição, é sobre a voz da sua espiritualidade, tá? E saiba que existe um propósito mais profundo na sua vida, tá bom? Então ouça a voz da sua alma, ouça a sua intuição, tá bom, Sagitário? Mais uma, por gentileza. Sagitário, eclipse em Aquário, por gentileza. Veado, fala sobre você confiar e prosperar, tá? Você já sentiu essa energia, Sagitário. Você já sentiu essa energia lá atrás.
tá? Você já viveu, você já confiou e prosperou lá atrás. E você precisa lembrar disso na sua vida. Mais uma. Aqui eu posso falar, posso estar falando com sagitarianos que atualmente possam estar passando por um processo de dificuldade em alguma área aqui, tá? Mas é como se a espiritualidade, a espiritualidade quisesse aqui falar para vocês confiar, que algo vai retornar, tá? Que lá atrás você já viveu essa energia de abundância, você já confiou muito na voz da sua alma, entendeu? Você está precisando lembrar, tá? Disso. Confiar mais aqui, tá? No seu espiritual, nos seus guias, seus mentores, tá? Na sua intuição. Confia na sua intuição, Sagitário. Mais uma, por gentileza. E é interessante que mesmo sendo uma energia de eclipse, né? Algumas energias eu vejo se repetindo aqui. Então, tem um foco, uma ênfase espiritual aqui para você lembrar, tá? Lembrar. Mais uma, por gentileza. Mestre Shaolin, tá? Seja gracioso, você está sendo guiado, tá? A fluir. Aqui veio muito uma energia do dar e receber, tá? Pra mim, tá? Energia de 6 de ouros, né? Vem uma energia muito forte aqui do dar e receber. É sobre o que... Eu já falei sobre isso. Na mão dele tem um louva-a-Deus. E louva-a-Deus, ele é um símbolo de poder do divino, né? Comunicação do divino, tá? Na outra mão dele é como se tivesse o alto, uma esfera, né? Um movimento, né? Um movimento espiritual aqui, tá? É como se o espiritual aqui, ele retribuísse para você aqui algo, né? Retribuísse para você essa dedicação sua, por exemplo, seu compromisso, aquilo que você faz pro espiritual, o espiritual tá te retornando aqui. Por isso que eu disse para vocês que tem muito essa energia dos 6 de ouros, tá? Sobre trocas, né? Exatamente sobre isso. Ó, acabou o espiritual falando aqui pra mim. É sobre trocas justas, né? Seja tanto energética, tá? Seja tanto sobre energética, sobre a troca energética que você faz, tá? E aqui eu posso estar falando também sobre uma nova energia espiritual aí se aproximando, tá? Porque tem uma questão aqui de você recebendo apoio espiritual, tá? É você recebendo apoio. Porque você já fez isso. É como se o espiritual dissesse aqui pra mim assim, olha, pela sua doação, tá? Pela sua doação, pela sua generosidade aqui, a gente está devolvendo para você aqui, tá? Em forma de prosperidade. Por isso que a carta aqui, confie e prospere, tá? Você precisa lembrar que lá atrás você confiou. É sobre você ouvir a voz da sua alma. Existe um propósito maior
por todas as dificuldades que você veio passando, algo te ensinou aqui tem uma energia de crescimento aqui, tá? Tem uma energia de crescimento aqui. É como se vocês recebessem do espiritual apoio, uma recompensa, vamos se dizer assim, se ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? É como se vocês recebessem uma recompensa, um apoio que vai trazer prosperidade e reconhecimento, seja profissional, seja espiritual, seja pro coletivo, ou seja familiar, mas existe aqui sim, tá? Um reconhecimento, uma recompensa, tá? Uma recompensa pela sua generosidade, tá? É como se a espiritualidade recompensasse através do equilíbrio, colocando de novo, restaurando de novo coisas que se perderam aqui por um tempo, porque existe aqui, tá? Um aprendizado. E deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? É importante que vocês entendam muito sobre o que a gente, taróloga, cartomante, traz aqui para vocês aqui. Traz para vocês aqui nas leituras, tá? Então vocês precisam entender que às vezes a gente traz mensagens aqui, mas é para um coletivo. Então tem coisas que há necessidade sim de uma leitura particular, tá? Porque muita coisa pode não ser aqui algo que ressoa com todos vocês. Olha, eu preciso falar para vocês que alguns de vocês aqui podem estar sendo observados, tá? Por uma energia de ataque. E eu estou falando isso para vocês porque eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas dentro da minha sala entrou um bicho que a gente morre de medo de ser picado por ele. E ele pousou na minha janela. E eu senti bastante essa energia, tá? Alguns de vocês vão sentir na pele, tá? Tem aqui uma situação de ataques espirituais, tá? A carta que abre a sua energia fala muito sobre isso, sabe? Sobre você ouvir a voz do seu interior, no sentido de você prestar atenção aí nas mensagens, no seu corpo, porque o espiritual não precisa literalmente falar, né? No sentido de fala, né? Ele, através de sinais, tá? Tem uma energia assim, cuidado, tá? Guardião da Terra, aqui a necessidade de vocês se aterrarem, porque existe aqui um bloqueio, tá? Existe aqui um bloqueio, é sobre vocês colocarem o pé no chão, abraçar uma árvore, se conectar com o seu espiritual para limpeza. Tem um pedido aqui de limpeza energética aqui para vocês. Tem aqui uma energia que sonda vocês aqui, tá? E aí eu posso estar falando de uma pessoa ou até mesmo de um espírito, tá? Aqui. Uma energia espiritual aqui. Que está tentando bloquear aqui a sua comunicação com o espiritual, tá? E aí é como se você não conseguisse perceber certas situações.
aqui, tá? Só um minuto, gente. Voltei, gente. Eu fui buscar algo pra me tirar. Sabe aqueles, como é que chama? Mandruvá, aquilo se pica, é dolorido a picada. E ele é enorme, né? Gigante, né? Parece um besouro, né? Eu acredito que seja da família dos besouros, mas parece um. Bom, enfim. Foi essa energia. Quando eu fui para buscar algo para tirar ele daqui de dentro da minha sala, ele ficou rodeando, eu tô perto da janela. Ele pegou, ele saiu. Ele saiu, a hora que eu fui de encontro com ele, ele saiu, e aí ele pegou e literalmente saiu mesmo pra fora aqui. Então, aqui a necessidade de defesa, tá? Aqui tem um pedido, tudo que acontece dentro de uma leitura, gente, principalmente uma leitura espiritual, tem cunho espiritual e tem aqui várias significâncias. E a gente precisa prestar atenção. Aqui tem um pedido de você prestar atenção nos sinais, tá? Nas interferências espirituais, porque tem interferências espirituais nas suas energias para causar bloqueio. Aqui tem um pedido de aterramento, de limpeza. Estão tentando bloquear tanto o seu chakra frontal, tá? Quanto o seu chakra cardíaco, tá? Se vocês olharem aqui, ele tá com a mão sobre o chakra do coração e ele tem uma pedra no terceiro olho, tá? Então, o chakra frontal e o chakra cardíaco, tá? Tem um pedido aqui de vocês se aterrarem, se conectar com o espiritual. Tem essa necessidade, tá? Aqui, que o divino, ele tá tentando se comunicar para muitos de vocês aqui. Alguns de vocês não estão ouvindo, tá? A comunicação do espiritual, tá? Guardião do coração. Ame e seja amado. Fecha a sua energia. Também tem uma energia de troca aqui, tá? Fundo do deck, eu tenho a donzela do escudo. É sobre você ser estratégico aqui e sobre faça planos, tá? Faça planos, tá? Aqui tá pedindo, antes de você fazer algo aqui, está pedindo para você estratégia, planos, corte. A espada fala para mim aqui sobre cortar o que impede e proteção, tá? A espada também é justiça, tá? Tem justiça espiritual aqui, tá? Mas tem cortes também aqui que precisam ser feitos. Lembrem-se que a energia do eclipse fala sobre sobre não carregar aquilo que não flui, tá? É sobre não carregar aquilo que não flui. Voltei, gente. É bastante interferência no seu campo de energia, tá? Mas é bastante mesmo, tá? Aqui o espiritual, ele tá trabalhando aqui, sabe? Para realizar algumas mudanças na sua vida, tá? Então aqui tem uma energia de sucesso no seu caminho, tá? Tem proteção, tá?
mas tem bloqueios energéticos aqui. Aqui tem uma questão de você tem um chamado para você se conectar, tá? Com a sua espiritualidade, tá? Aqui tem um chamado para você se conectar. Isso não é para todo mundo, tá? Isso não é para todo mundo, isso é para algumas pessoas, e aí para quem for essa energia, a pessoa vai entender. Aqui tem um pedido para você se conectar com energias ancestrais sua, tá? E eu posso estar falando, por exemplo, de energias que te acompanham até de outras vidas aqui, tá? Tem bastante sobre isso, tá? Eu já peguei aqui em algumas leituras frequências espirituais, energias espirituais no campo de Sagitário. Culturas, por exemplo, celta, culturas mais antigas, tá? Então aqui tem muito isso para você, mas tem aqui algo sendo feito, manipulado. Eu olhei o que estava no oculto aqui, tá? Então tem um pedido de proteção e de cortes. Vocês podem estar fazendo cortes energéticos aí, tá? De pessoas, lugares aí que você já tenha lidado, tá? Que hoje já não fazem mais parte do seu convívio, mas que interferem aí de alguma forma no seu campo energético. Então tem um pedido para limpeza espiritual e proteção, tá? Porque tem uma energia de sucesso aqui trabalhando, vindo, né? Tem uma energia trabalhando mudanças em vocês, tá? Trazendo mudanças aqui. E tá pedindo para você abraçar essas mudanças. É um trabalho em conjunto aqui, né? Vocês aqui, tá? Aqui tem um pedido para vocês reconhecerem aqui o teu poder, a sua espiritualidade, a sua ancestralidade, tá? Trabalhe com a sua espiritualidade aqui. Talvez você precise chamar aqui uma guardiã feminina aqui, tá? Trabalhar com uma guardiã feminina aqui, no sentido de fazer limpezas e proteções aqui, tá bom? É necessário, tá? Aqui alguns de vocês se doaram demais, foram manipulados, existe manipulação energética aqui, tá? Vocês tiveram, aqui tem algo sobre se doar demais, que acarretou aqui esgotamento energético, financeiro, tá? Era relações, sejam amizades, amorosas, meio coletivo, trabalho, que era desigual. Não existia troca justa aqui. E eu já falei isso, acho que eu já falei isso para Gêmeos, se eu não me engano. Já falei isso também para Aquário, falei para Sagitário também em outras leituras, tá? Tem coisas aqui que estão se repetindo, por isso que saiu aqui a carta para vocês confiarem aqui e vocês lembrarem, tá? Lembrarem, tá? De situações de coisas que vocês já viveram lá atrás. Tem um pedido, tá? Aqui não é pra você guardar mágoa, rancor, nada disso, tá? Mas alguém aqui
de alguma forma trouxe prejuízo na sua energia, que aí trouxe bloqueio espiritual, financeiro, energético, porque você traz energia de abundância, né, e prosperidade. O signo de Sagitário, ele é abundante, ele é próspero, ele é expansivo, né? Uma porque Sagitário é regido por Júpiter, né? Que é o signo não, perdão, é o planeta da expansão, tá? Mas vem uma clareza, né? Sol em peixes traz clareza aí, tá? Traz uma abertura de clareza aí para muitos de vocês. Você pode ter peixe, aquário no seu mapa, tá? Bom, tarô celta, não vou aceitar cartas invertidas, somente se ela cair muito invertida mesmo, tá bom? Vamos ver o que mais aqui que tem para Sagitário. O que mais que Sagitário precisa saber? O que vem para Sagitário aí com esse eclipse, por gentileza, espiritualidade. Como se eu visse aqui que algumas coisas não chegam até você, Sagitário, sabe? Como se tivesse um bloqueio mesmo, uma barreira aqui, eu sinto isso, tá? Até mensagens espirituais, elas têm dificuldades para chegar para você. Como eu disse, alguém bloqueando aí, ele desbloqueando o seu chakra frontal, né, que é o seu terceiro olho, e seu chakra cardíaco aqui, tá? Sobre o chakra cardíaco fala muito das emoções, tá? Chakra frontal é sobre a comunicação com o plano superior. Olha, tanto é que tá difícil de cair carta aqui, hein? Caiu uma. Do deck. Por mais que tentem aí, estejam, né, atrapalhando, a carta a Imperatriz, tá? No fundo do deck eu tenho o Sol, 8 de paus, o Mundo, a Lua, Rei de paus, Rei de Cavaleiro de copas, Rei de pentáculos, Cavaleiro de espadas, Rei de copas. Muita gente na sua energia, viu, Sagitário? Muita gente na sua energia. Muita gente mesmo na sua energia, tá? Mas o que vem para você, Sagitário, com esse eclipse, né? Foi essa pergunta que eu fiz. Vem abundância, vem criatividade, vem fertilidade. A Imperatriz, ela gera, né? Tem uma nutrição aqui, né? Lembrando que a energia do eclipse, para alguns, tem energia de gravidez, tá? Vou falar porque já apareceu isso em outras leituras e estou de novo trazendo porque tem energia de gravidez e a Imperatriz também fala sobre isso, porque ela é força criadora, ela é força geradora, tá? Ela é força de nutrição, tá? Então tem aqui para muitos de vocês tem energia de abundância, de criação, tá? Energia de sucesso, tá? Tem energia de colheita aqui, né? Para muitos é uma
período agora, com todas essas limpezas espirituais, desfazendo esses bloqueios espirituais aqui, né? Bloqueios aqui na sua energia, você limpando a sua energia, esses bloqueios, porque o sol estava no fundo do deck aqui, e o sol fala sobre clareza mental, desbloqueio, o que estava no oculto. Então, assim, o que você não estava vendo na sua energia, no seu caminho, você passa a ver, tá? Você passa a ver. Então, você vai saber quem eram essas pessoas, quem eram essas energias, quais eram esses bloqueios. Então, o eclipse vai trazer libertação e liberação de algumas coisas aqui para você que estavam presas por pessoas ou por energias aqui, tá? Então tem aí para você aí com o eclipse a chegada de uma colheita. Por isso que foi falado para você sobre você lembrar, né? Sobre você lembrar sobre você lembrar da sua energia de crescimento, da sua energia de abundância, tá? Coisas ocultas, sobre a sua intuição, fala sobre você ouvir a sua voz ancestral, sua voz interior, né? Entenda que tudo isso que você veio passando tem um propósito maior, tá? Mas o que vem para você aí, tá? Com esse eclipse aí é essa energia, tá? O feminino vai estar muito ativo aí, tá? Essa nutrição mesmo, tá? Relacionamentos, amizade ou relacionamentos afetivos de uma forma pura, né? Sincera, honesta, né? É uma mudança mesmo, tem uma mudança energética aqui para alguns de vocês, tá? Como eu disse, não é para todos, não vai ressoar com todos, tá? 10 de pentáculos, cruzando com a energia do confiar e prosperar, tá? 10 de pentáculos é o 10 de ouros, tá? Fala sobre a chegada de estabilidade. Eu já tinha dito para vocês em outros vídeos aqui do canal, tá? Prosperidade, estabilidade, seja emocional e material, tá? Tem prosperidade, tem uma abundância material muito grande aqui, tá? Porque existe algo, porque lembra que eu disse para vocês, é sobre planos. Os seus planos precisam de estratégia, tá? Aqui fala muito para mim aqui, se vocês abriram para algumas pessoas sobre o que vocês o que vocês estão projetando em fazer, sobre os caminhos que vocês querem seguir. Aqui tem um pedido de silêncio e estratégia, de resguardo, de proteção, tá? Então aqui, se você disse, não dá para não dizer o que já foi dito, mas tem como não prolongar essa comunicação aqui, tá? Então tem um pedido aqui para isso, porque algo que chega na sua energia traz abundância e traz estabilidade a longo prazo. A gente está finalizando, na verdade, e não é todos, tá? Entenda, alguns estão finalizando um período de 9 anos de escassez, tá? E quando eu falo isso, é sobre cura de padrões de escassez. É de não reconhecimento, de não merecimento. É de achar que a vida tem que ser sempre desse jeito.
sobre, eu consigo pagar todas as contas, mas não sobra, mas tá tudo bem, graças a Deus eu tô conseguindo pagar as contas. Não é só sobre isso. A escassez, ela tá ali na energia de você achar que você não merece ganhar além daquilo, que você não merece nada além daquilo que você já tem. É sobre se conformar e aceitar o pouco que você recebe financeiramente, o reconhecimento que não chega, sobre eu tenho aquele carrinho que me leva para todo lugar, mas não achar que merece ter um carro mais novo, uma casa melhor. Você tá entendendo? Um relacionamento melhor, tá? Aceitar padrões aqui, tá? Aceitar crenças que limitavam você sobre isso. Caiu um monte de carta aqui, gente, tá? Então aqui tem uma construção, como eu disse para você, tem algo que chega na sua energia, seja profissional, financeiro, familiar, relacionamento, que chega na sua energia, que fala que é você aqui criando um legado, herança, né? É você criando aqui um legado. É uma construção, tá? É como se a construção a partir da sua família, tá? A partir da chegada até a chegada até de uma criança para alguns aqui, tá? Cria uma tradição, tá? Se constrói uma tradição, se constrói algo. Aqui, quando eu falo sobre trabalho, negócios, empreendimentos, família, é sobre algo que está sendo construído por bases sólidas. Então, é por isso que você veio passando por um período de dificuldade até para alguns, tá? É sobre a construção realmente de um legado aqui, tá? É uma realização, é uma segurança. Tem gente que vai entrar num período aí de 9 anos agora de estruturação. Porque tem algo que chega para durar. Não é algo que chega, não é essa estabilidade que vem, essa prosperidade que vem, essa abundância, esse sucesso que vem, seja em qual área que for, sentimental, financeira, trabalho, projeto, estudo, o desenvolvimento de alguma coisa aqui, o desenvolvimento de um plano aqui, ele chega a partir de escolhas inteligentes, é claro, entendeu? De muito esforço contínuo aqui, tá? Mas chega estruturado para durar, entendeu? É algo duradouro, tá? É algo que vai, se for de trabalho, é algo que você vai passar para sua geração futura. Relacionamento é a mesma coisa, é sobre finalizar, cortar aqui um processo de escassez aqui, afetiva, que você também vai passar para suas próximas gerações. A gente fala muito, eu sou terapeuta, né? Então, nos meus trabalhos aí com pessoas sobre curas, algumas curas, a gente fala muito sobre esses padrões que veio, por exemplo, da ancestralidade, né? Pai, mãe, avós, tataravós lá, que era aquela coisa assim, o meu cônjuge me trai, mas o cônjuge da minha mãe também foi traída a vida toda e tudo bem, ela fazia vista grossa, e é sobre quebrar esses padrões, tá? É sobre quebrar eu só tô dando um exemplo, mas existem outras nuances aí que podem ser colocadas, tá? Meu pai trabalhou a vida inteira, tá? Meu pai ganhou muito dinheiro a vida toda, mas meu avô, por exemplo, ganhou
tinha empresa, ganhou dinheiro a vida toda, mas sempre, quando morreu, morreu com dívida. Aqui é sobre quebrar essa energia, cortar essa energia, porque é uma energia que te acompanha, fora as interferências que tem de agora, né? É como se essas interferências não quisessem que você eliminasse esses bloqueios, tá? Porque não te deixa cego, na verdade, para você não enxergar o que tem à frente, enfim, tá? Energia, seja generoso, tá? Mestre Shaolin. 3 cartas, eu vou aceitar as 3 cartas. Tem um pajem de espadas, muita carta de espadas aqui. O pajem de espadas que traz aqui um 5 de espadas. Traz uma comunicação aqui. Um 7 de espadas. O mundo. E um pajem de pentáculos. Mesmo, né? O espiritual aqui trabalhando aqui dança aqui, né? É sobre você ser aqui tá pedindo muita estratégia, muita. E é sobre você ter raciocínio rápido, aqui você vai precisar, tá? Ter um raciocínio rápido. Aqui tem uma comunicação, né? Porque o pajem, ele é comunicador, ele é mensageiro. E aí que eu falo para você, mensageiro do espiritual, que traz para você uma comunicação clara e objetiva, porque o sol tá na tua energia aqui. Nós temos um sol em peixes que traz clareza das emoções, tá? Alguns de vocês podem ter sido manipulados, tá? Manipulados aqui mentalmente. Alguém pode ter, aqui eu vejo muito alguém fazendo algo para atrapalhar aqui a sua clareza mental, até manipulando situações, manipulando falas, manipulando cenários aqui. Então aqui alguns de vocês podem ter tido sonhos confusos aqui, meio sem pé e sem cabeça por conta dessa energia que atrapalha aqui, tá? Que vem no seu mental aqui distorcendo, trazendo dispersão. Por isso que tem um pedido para você se aterrar. Tem um pedido para você se aterrar aqui, né? Para você se conectar aqui com a sua espiritualidade, tá? Porque precisa ser limpo aqui, uma energia que te dispersava mentalmente, energias de fofoca. E tem aqui alguém que muito inteligente, tá? Muito inteligente. Que manipulava aqui o seu mental e as suas emoções, tá? Trazendo confusão, falta de clareza, falta de entendimento no caminho, tá? Precisa tomar cuidado com isso. É isso mesmo que eu tô te falando, é o pajem te trazendo clareza sobre essa manipulação, tá? Que te trazia aqui, ó, tensões, derrotas. Aqui tem muito aqui sobre uma vitória sem gosto, né? Sem prazer aqui. Vitórias que
é um gosto amargo aqui, na verdade, sabe? É uma discórdia, uma energia hostil, na verdade, tá? Uma energia bem hostil aqui. Sabe, sobre batalhas, desentendimentos, humilhações aqui, tá? Te traz aqui como se você não conseguisse. É uma energia que quer trabalhar aqui para que você não sinta que você tem capacidade de vencer. É uma energia querendo dizer aqui, querendo que você se retire de algo, de uma situação, de um, de um relacionamento, de um plano, de um negócio, alguma coisa nesse sentido aqui, dizendo para você assim que você não tem capacidade, né? Que a melhor opção sua aqui é você se retirar, tá? Energia de desconfiança, tem uma energia muito grande aqui, sabe? Conflito, desconfiança. Qualquer 5 que cair na mesa, ele não é positivo, tá? Traz muito desgaste. Seja o 5 de espada traz desgaste mental. Então é uma energia manipulando, trazendo desconfiança, trazendo que você sinta-se desrespeitado, que alguém pode tentar aqui que você esteja, que alguém na sua energia possa tentar te dominar, afeta até as pessoas que estão ao seu entorno, porque aí você olha para essas pessoas com um olhar de desconfiança, tá? Também aqui sinaliza que algumas energias aqui tá pedindo, né? Para você reavaliar algumas coisas aqui, para mudar algumas coisas aqui, tá? Eu pedido para você avaliar, prestar atenção em algumas coisas aqui. E por que eu estou falando? Porque o 7 de espada fala sobre estratégia, que é a energia da guardiã aqui do escudo, tá? É sobre você agir com cautela, estratégia, astúcia. Então tem uma energia aqui querendo causar enganos, tá? Mas por que essa energia tá querendo causar enganos aqui, tá? Causar problemas. É uma energia que ela invade aqui, até no sentido de querer causar aqui. Tem uma energia até para causar abandono aqui, tá? Tem um pedido para você. É necessário que você tenha um olhar mais cuidadoso e cauteloso, porque tem um pedido aqui para você olhar fora da caixa, tá? Tem um pedido para você olhar fora dessa situação, é como se você saísse para fora de uma situação, olhasse a situação do lado de fora, para que você consiga entender o que fazer aqui, para você se livrar disso, tá? Porque há para você a chegada de uma mudança, tá? Aqui vocês vão conseguir finalizar esse ciclo. Aqui você vai conseguir finalizar esse ciclo aqui de manipulação energética aqui, tá? Através da tua mudança de energia, estão falando aqui pra mim, tá? Você muda a tua energia.
tá? Porque aqui, né, existiu alguns atrasos aqui, né? Aqui existiu aqui uma desconexão aqui, né? É como se tentassem te desconectar do teu espiritual, porque eu tô falando com o sagitariano que é muito ligado ao espiritual, tá? Eu não estou falando com quem não tem vida e como espiritual, não tem conexão com o espiritual, não busca o espiritual. Posso estar falando aqui com médiums, tá? Posso estar falando aqui com pessoas que fazem parte de alguma egrégora, se desenvolve espiritualmente aqui, tá? Porque aqui o espiritual tá trabalhando para vocês conseguirem ter uma visão mais ampliada. É sobre sensibilidade. Aqui tô pedindo para vocês prestarem atenção. Alguns de vocês podem ter uma sensibilidade muito aguçada, assim, no sentido, né? Pegam as energias com facilidade de pessoas, de ambiente, tá? Mas não estão conseguindo, tá? Não estão conseguindo aqui entender. Tem alguns de vocês acessando conhecimento, mas não estão conseguindo saber o que fazer com esse conhecimento, tá? Bem interessante isso, tá? Tem página de outros aqui, ele fala sobre isso pra mim, sabe? É muito estudo, muito auto consciência mesmo, tá? E dedicação. Aqui é muito trabalho para conseguir de novo alcançar essa autonomia, porque é para você lembrar lá atrás da sua autonomia financeira, espiritual. Tem aqui para você lembrar disso, tá? Sobre as suas habilidades, é vocês conhecendo aqui novas habilidades aqui, tá? Resgatando aprendizados aqui, se desenvolvendo aqui, tá? E chegando para vocês aqui novas habilidades, que isso vai impactar tanto no profissional quanto no sentimental, carreira, negócios, empreendimentos, relacionamentos aqui, tá? Três de paus, a sua energia. E o três de paus, olha, são dois guardiões aqui, né? São dois guardiões aqui, para mim fala uma entidade feminina, uma entidade masculina. E olha, lá no fundo do caminho tem um cervo. O cervo, ele é considerado nas culturas nórdicas, por exemplo, um símbolo de espiritualidade, tá? O cervo é considerado um símbolo de espiritualidade, tá? Então, você pode estar lidando com pessoas do signo de Áries, Leão e Sagitário também, tá? Pode ser alguém de Sagitário na sua energia causando todo esse transtorno? Pode. Pode ser alguém do signo de Áries, eu sinto muito forte aqui, Áries e Sagitário na sua energia. Eu não sinto nem tanto, mas nós temos signos de ar aqui, né? Gêmeos, Libra, Capricórnio. Temos Câncer, Peixes, Touro na leitura. Aquário também tá na leitura, tá?
Aqui tem uma proteção, né? Tem proteção aqui. Muita proteção. Tá? E aqui fala... E olha só que interessante, né? É expansão. Tem proteção aqui. Tá? É sobre você enxergar além. Porque o cervo aqui, ele tá longe, né? Fala sobre visão lá a longo prazo. Algo que você está... em busca e é sobre uma visão a longo prazo. Aqui eu já estou falando sobre trabalho, tá? Aqui é sobre você olhar além do horizonte e confiar, porque eu tenho dois cães aqui embaixo que fala sobre confiança, que cruza com a carta do veado, que é sobre confiar e prosperar. E aqui fala sobre isso, é sobre você confiar que os projetos que você está fazendo, os seus projetos atuais, os seus projetos de agora, aquilo que você está prospectando agora, eles vão prosperar a longo prazo, tá? É visão a longo prazo, mas aqui precisa de planejamento estratégico para você alcançar, tá? Expansão e sucesso. Após muito esforço, aqui tem uma energia de bastante esforço, né? É sobre a ação inicial aqui, ela se transformando em coisas concretas. Aqui vocês vão precisar explorar mais algo aqui, tá? Explorar aqui o que e confiar no futuro aqui. Mas aqui estão falando para mim que você não pode ficar esperando muito aqui, tá? Porque você tem proteção, tem proteção de dois mentores espirituais aqui, tá? Feminino e masculino. E aí eu posso dizer que seja um Exu e uma pombagira? Pode. Se é com essas energias que você lida, sim. A carta do diabo, ela fala sobre... carta do diabo, não, perdão. Porque eu olhei aqui e como se eu tivesse olhado a carta do diabo, mas a carta do diabo não, perdão. É porque veio energia, tá? Energia de desejo. E eu não tô, quando eu falo do diabo, eu não falo do diabo cristão, não, tá? Mas é sobre energia de desejo, de criação, tá? A carta da morte aqui tá falando pra vocês aqui sobre... E é o que o eclipse vai trazer aqui, né? Vai trazer aqui você se libertar de bagagens desnecessárias. Aqui fala sobre uma transformação, tá? Profunda. Tem algo que muda na sua energia, finaliza na sua energia. Aqui tem o espiritual falando que tem uma finalização de algo aqui pra vocês, tá? Tanto de... algo aqui se encerra, uma atividade aqui se encerra, tá? Porque algo aqui precisa, algo novo aqui precisa vir, mas é algo mais alinhado com a sua energia, tá? É mais alinhado com o seu momento atual, com essa mudança energética, tá? Aqui tem algo que tá mais alinhado com o teu propósito de vida, tá? Então tem algo sendo limpo, né? Para que algo novo chegue, mais alinhado à sua energia, tá bom? Sagitário, eu vou só tirar aqui influências, tá?
Eu vou tirar aqui influências aqui na energia de vocês aqui, com o tarô dos guardiões, e saber quais são as influências atuando no seu campo energético aqui, né? Então tem uma transição aqui profunda, tanto no seu ser, quanto no seu espiritual, quanto na sua vida carnal, trabalho, relacionamentos, amizades, tá? Mas tem algo aqui saindo, tá? Da sua energia. Exu capa preta. E Exu capa preta, ele fala muito sobre superação, tá? Ele fala muito sobre superação, que traz prosperidade, tá? E ele fala sobre limpeza. Então aqui, galera, é de novo aqui o espiritual falando para você, faça limpezas na sua energia. Você pode trabalhar com esse guardião? Pode, esse guardião, ele trabalha trabalha muito, eu costumo dizer, lá para as pessoas que eu oriento espiritualmente, né? Se eu não disse, eu vou dizer aqui agora, eu tenho uma casa espiritual e eu quando eu falo sobre entidades lá com eles, Exu capa preta, eu chamo ele de policial. É um Exu que eu tenho na minha casa, ele trabalha na minha casa, né? Ele é o policial. Quando tem algo que precisa ser buscado no mundo espiritual, é ele quem busca. Ele que investiga da onde tá vindo, quem tá emanando, é ele que investiga. Então, vocês podem estar trabalhando com esse Exu e Exu morcego aqui, para trabalhar questões de coisas ocultas, porque aqui é uma energia que não quer que você enxergue algo, tá? E aqui Exu capa preta fala assim, atenção redobrada, tá? Cuidado aqui com traições, tá? Aqui o Exu capa preta tá falando aqui que vocês precisam se atentar aqui, fazer limpeza, porque existe a presença de um obsessor na sua energia. E aí esse obsessor pode ser encarnado ou desencarnado, tá? Mas tem a presença de um obsessor, por isso que tá esse bloqueio espiritual. Tá? Mais uma, por gentileza. Mais uma influência aqui, energética, por gentileza. Cuidado, tem gente fazendo as coisas no oculto pra você. Aqui alguém tá querendo destruir algo, tá? E alguém aqui Exu Pimenta, falando sobre segurança, tá? Falando sobre segurança, você pode estar aí, né, cuidando aí. Proteção, segurança, né? Mais uma, por gentileza. Pomba gira 7 saias. Falando sobre ela tá falando aqui pra mim sobre de novo sobre obsessão, tá? De novo sobre obsessão. Mais uma.
Nossa, caíram e eu vou aceitar, tá? Primeiro Exu do Lodo. Fala sobre avaliar aqui, tá? Tem um pedido para você avaliar uma situação e esperar para tomar alguma atitude. Exu Meia-Noite falando sobre justiça, sabe? E sobre algo que vai ser resolvido, tá? Tem uma energia ambiciosa no seu campo energético, tá? Ele tá falando aqui para mim. É uma energia ambiciosa. E Exu Tiriri falando aqui sobre ele vem trazendo notícias aí. Então lembra que eu falei para você que Exu Tiriri traz notícias, né? Mensageiro. Final do deck, Pombagira 7 gargalhadas, falando sobre generosidade, né? E sobre vigilância, aqui a necessidade de você ficar vigilante aqui. É sobre visão, aqui no negativo, alguém tentando bloquear a sua visão. Lembra que eu falei aqui sobre o guardião da terra, pedindo para você aterrar, para você se limpar de energias no seu campo espiritual, tá bom? Sagitário, isso é o que a energia do eclipse traz para você, tá bom? Sucesso para vocês aí, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, tá? Tem mais vídeo essa semana aí eu vou começar a trazer as energias do próximo, continuar trazendo, né, as energias aí do finalzinho de fevereiro, né, logo depois das energias de março, tá? Mas essas são as energias que vão estar fortes para você aí no eclipse, tá bom? Beijos!